Oi, gente, meu nome é Tamara e hoje a gente conversa sobre Porém Bruxa, da Carol Kiovato. Esse mês está acontecendo a Maratona Literária de Verão, organizada pelo GF, e ele escolheu 3 livros, cada um para um grupo, para ser feita a leitura conjunta. No grupo que eu escolhi participar foi Eu, Porém Bruxa. Nunca tinha ouvido falar desse livro, mas eu vi que era um livro nacional e, como eu tô sempre tentando ler alguma coisa nacional, fui lá e peguei para ler. Esse livro é narrado pela personagem Isis Rossetti e ela é uma bruxa. Nesse livro, alguns bruxos, assim como a Isis, são responsáveis em cuidar, cada um da sua área, contra ameaças mágicas que possam vir a acontecer. Então eles têm que evitar ou então resolver algum tipo de ataque mágico que aconteça. E é só nesses momentos que eles têm autorização para usar mágica. Eles são chamados de monitores e acima deles, responsável por eles, existe o corregedor. Dependendo do feitiço que o bruxo precisa fazer, ele precisa de autorização do corregedor, mas esse corregedor também ajuda caso necessário, só que ele também castiga se for preciso. Então a Isis é a monitora responsável pela cidade de São Paulo, então ela tem que sempre estar alerta para sentir se alguma coisa mágica começar a acontecer, para que ela possa evitar qualquer problema na cidade. Porque aqui a existência de bruxos ou seres sobrenaturais não é conhecida pela sociedade. Então ela tem que resolver qualquer problema mágico que surgir e só isso. Ela não pode se envolver nas investigações dos comuns, como eles chamam aqui no livro. Mas não é sempre que tem coisa mágica acontecendo para que ela precise tomar alguma ação. Então ela acaba ajudando sim nos problemas dos comuns. Existem uma amiga chamada Helena, que ela é delegada na delegacia da mulher, e sempre que a Helena tem algum problema para resolver algum caso, está tendo dificuldade para resolver algum caso, a Isis tenta ajudar de alguma forma. Não só quando essa amiga dela pede ajuda também, mas muitas vezes a Helena vai atrás sozinha de alguma coisa para resolver. A Isis sempre tenta ajudar nesses casos com os comuns, mas ela também tenta evitar fazer algum tipo de magia o máximo possível, porque ela já tinha sido penalizada anteriormente por ajudar nas investigações dos comuns. Mas mesmo assim, mesmo tentando evitar a mágica, mesmo já tendo sido punida, ela continuava ajudando. E é isso que a gente vai ter aqui. A Isis tem a atenção dela puxada para uma reportagem sobre uma criança desaparecida. Ela não sente nada mágico nessa situação, mas ela decide que ela quer ajudar a encontrar essa criança. Ao mesmo tempo, a Helena também pede ajuda da Isis para investigar o desaparecimento de uma mãe, e ao mesmo tempo o próprio Exu manda a Isis numa investigação para ela encontrar um artefato. Então o livro ele vai ser principalmente a narração da investigação desses 3 casos, que vão ser concentrados, na sua maior parte, na cidade de São Paulo. A grande maioria no centro de São Paulo. Quando você está lendo o livro, você consegue realmente sentir como se você estivesse na cidade de São Paulo. E a Isis, apesar de ser uma bruxa, ela ainda é uma mulher na cidade de São Paulo. Então ela passa por coisas que a gente passaria normalmente. Então ela fala de tudo, do trânsito, do cara inconveniente na rua, de preconceito, por exemplo. Eu tive momentos bons e ruins com esse livro. Sendo esse livro passado em São Paulo, principalmente no centro de São Paulo, eu gostei muito da diversidade que ela dá para tudo e para os personagens principalmente. A gente está tão acostumado a ler livros onde os personagens são todos brancos e casal de hétero, e nesse livro a coisa que a gente menos tem é esse padrão. Além da história não abraçar só uma religião, ela tem personagem negro, ela tem personagem bissexual, ela tem personagem travesti. O que dá mais realidade na história. Se tem uma coisa que não se vê no centro de São Paulo é esse padrãozinho. E eu gostei disso, da autora não apagar esses personagens que realmente existem no lugar que ela quer ambientar a história dela. E vale lembrar que isso é importante também para que todo mundo consiga se conectar à história e se sentir representado nos livros. Falando da religião que ela resolveu usar no livro, ela não fala como se uma religião excluísse a outra, mas trata a premissa de todas elas como verdadeira. Por exemplo, fala da existência do inferno como acreditado pelo cristianismo, ela fala por experiência e não por crença, fala que o Deus do cristianismo ele existe também, ele tem a função específica dele, mas não exclui, por exemplo, a crença da Umbanda e as premissas da religião. Ela coloca como se cada deus de cada religião tivesse o seu trabalho específico e como todas as fés como certa. Então, se você tem a religião X e acredita que tal coisa vai acontecer com você depois da morte, é essa coisa que acontece com você. Se a outra religião não acredita na existência dessa mesma coisa que você, o que ela acredita aqui é o que vai acontecer com ela. Então ela não desvalida nada, você vai viver e morrer de acordo com a sua crença. E de novo, eu achei isso interessante porque eu acho que abraça mais pessoas, representa mais pessoas. Uma coisa que eu acho que poderia ter sido melhor no livro é o tempo que a personagem principal, a narradora,
demora para entender algumas coisas. A gente tem as mesmas informações que ela, e eu consegui entender algumas coisas muito antes. Eu ficava, nossa, por que ela não consegue ver isso? O que está acontecendo? Então isso acabava dando uma chateada, mas nada que não desse para ignorar também, porque apesar disso a história ela flui muito bem. Tem só uma parte do livro que eu não gostei mesmo, é uma parte em que ela usa um caso real que aconteceu em São Paulo, um incêndio de um prédio invadido em 1º de maio de 2018, e que ela traz para o livro e coloca mágica no meio daquele acontecimento. Isso me incomodou bastante, eu não gostei de ter visto isso no livro. Pensei até em abandonar o livro quando eu cheguei nessa parte. Tive que dar uma pausa, tive que dar um descanso, não continuei na hora o livro porque eu achei bem chato isso. Mas depois eu fui e terminei o livro. Eu não gostei disso ter entrado para a história, mas é minha opinião pessoal. Eu, sinceramente, não vi mais ninguém reclamando disso. Mas pra mim realmente não funcionou. Mas não abandonei o livro. Apesar dessa parte, ele tava assim bem interessante e eu tava bem curiosa pro que ia acontecer na história. Eu posso dizer que vale a pena. É um livro de fantasia com investigação. Ele tem 256 páginas, ele já começa com coisa acontecendo, então ele flui que é uma beleza, dá pra você ler rapidinho. Apesar do desconforto que eu tive com a passagem que eu falei, todo o livro ele é muito interessante, ele vai te guiando a ficar cada vez mais curioso pro que vai acontecer. Adoro livros dessa forma e esse aqui foi muito bom de fazer isso. Gostei pra caramba de ser ambientado no centro de São Paulo, principalmente porque eu morei no centro de São Paulo por um tempo, adoro o centro de São Paulo. Esse livro está disponível no Kindle Unlimited, então eu vou deixar o link da Amazon dele aqui embaixo. Inclusive, eu andei lendo que esse livro vai ter uma continuação, que eu com certeza vou ler. Então, se vocês quiserem, o link vai estar aqui embaixo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vai a indicação de um livro nacional que eu gostei pra caramba. Tem continuação vindo por aí, que pretendo ler também. E espero que vocês também gostem. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de comentar pra gente poder conversar e de compartilhar com quem curte esse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!